A obra Utopia de Thomas More foi inspirada pela filosofia de Platão e por relatos de viajantes que estiveram no chamado Novo Mundo, principalmente pela perspectiva de Américo Vespúcio. E ela foi escrita na época do Renascimento, durante a qual acreditava-se na capacidade do homem de mudar sua realidade. A ideia de utopia, instaurada pelo livro, é a da busca por uma sociedade ideal, porém distante, uma sociedade de excelência nos âmbitos da razão, da organização, da educação, da lei, da sustentabilidade, da pluralidade, da felicidade coletiva e da estabilidade social e institucional. Em resumo, para Michel Foucault, filósofo francês do século XX que interpreta a obra de More, uma utopia é uma ideia ou uma imagem que não é verdadeira, mas representa uma versão aperfeiçoada da sociedade. No entanto, essa concepção sofreu alterações ao longo do tempo, passando de um jogo intelectual e da idealização de um cenário perfeito e inalcançável entre os séculos XVI e XVIII para um jogo político, no qual o possível está inscrito na história. A partir desse momento, as utopias passaram a ser deduzidas, tendo como base teorias sociais e científicas, o que lhes conferiu um caráter mais objetivo e prático. Em função da positivização das utopias nos séculos XVIII e XIX, elas se tornaram um projeto de reforma global como ciência aplicada, fato que diminuiu a distância entre o imaginário e o real. Como exemplo, tem-se o ideário iluminista, no qual, a partir da existência de um contrato social, os indivíduos estariam comprometidos com a formação de uma sociedade justa, que promove a liberdade e a extinção da desigualdade. Outro exemplo é a ideia de história teleológica fundamentada por Auguste Comte, cujo ápice e fim é a sociedade positivista, definida como o estágio mais perfeito da civilização humana, pelo fato de ser dominada pela ciência e pela razão, as quais são para Comte o melhor tipo de conhecimento a que o homem tem acesso e pode manipular. Para Oscar Wilde, o progresso é a realização das utopias, sendo essa afirmativa válida enquanto as utopias se apresentam como processos e não objetivos. O horizonte da visão utópica, a qual é baseada na reflexão sobre o presente e o que é passível de ser melhorado, incentiva uma caminhada guiada por um sentido e uma ambição, além de propor ao indivíduo que o protagonismo e a autonomia do rumo de sua história recaem sobre si. Portanto, as utopias, que promovem o desenvolvimento do senso crítico, são indispensáveis para o indivíduo ou sociedade que deseja atingir suas melhores potencialidades e desempenhar uma cidadania ativa em busca de transformações sociais e políticas. Em primeiro lugar, segundo o sociólogo húngaro Karl Mannheim, a desaparição das utopias ocasiona um estado de coisas estático, isso é, uma estagnação na qual os homens, acreditando ter atingido mais alto grau de domínio racional, tornam-se produto de seus impulsos, sem que haja qualquer idealização de progresso. Entretanto, esse cenário conformativo se mostra nocivo à sociedade, visto que com o abandono da projeção de melhorias, não haveria qualquer tipo de aprimoramento, desenvolvimento, seja intelectual, social, econômico ou político. Já com relação aos efeitos gerados pela idealização utópica, de acordo com Pedrinho Guareschi, as utopias representam a liberdade que o homem se reserva de opor a situações decepcionantes e injustas uma força contraditória, a esperança. Ou seja, a imaginação utópica cultiva no homem um sentimento de potência e certeza de que há a possibilidade, por menor que seja, de transformação da realidade atual em outra melhor, e da materialização de um desejo coletivo, pautado na unanimidade das vontades dirigidas para um mesmo fim. Por conseguinte, urge uma mobilização por parte dos homens, que visa a discussão, a propagação e a implementação de ações e medidas voltadas à construção de um contexto social mais equânime, no qual existem soluções práticas às mazelas vivenciadas no presente. Por fim, pensando no panorama atual, as utopias do mundo contemporâneo professam-se especialmente em ideologias políticas
e na literatura, a qual permite a transmissão de mensagens revolucionárias e subversivas de forma muitas vezes implícita. Se no século XVI a literatura servia para explorar a ideia da perfectibilidade humana, o certo é que, sobretudo no século XVIII, ela torna-se essencialmente satírica e, principalmente depois das desilusões da Segunda Guerra Mundial, o gênero distópico ganha força. Embora as distopias, antítese das utopias, representem um estado futuro de organização social deturpada, no qual se vive em condições extremas de opressão, seu intuito construtivo é o mesmo da utopia. A anti-utopia também procura inspirar o verdadeiro desejo utópico. Pode-se citar como exemplo de distopias os universos literários de 1984, de George Orwell, Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, Laranja Mecânica, de Anthony Burgess e Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. No século XXI, tem-se ainda sua notória presença na literatura e também em filmes, como A Rainha Vermelha, O Conto da Aia, Jogos Vorazes, O Doador de Memórias e Matrix. Tendo em vista o poder de influência e de disseminação de ideais que os meios culturais detêm, a presença da utopia como elemento essencial de diversos universos fictícios evidencia sua importância na formação pessoal do leitor, o qual pode ser mobilizado pela vontade de construir e/ou compreender sua história, sendo tais processos possibilitados pelo desejo utópico, pela utopia em si. As histórias de cunho utópico ou distópico estimulam a reflexão do leitor acerca do ambiente em que vive e lhe induzem ao aprimoramento do senso crítico, fazendo-o questionar-se sobre o futuro que almeja alcançar.